de Ribeirão Preto, Associação Comercial de Ribeirão Preto. Obrigado ao nosso excelentíssimo prefeito Antônio Duarte Nogueira pela presença. Eu quero cumprimentar todos os presentes. Gostaria de cumprimentar todos os candidatos a prefeito de Ribeirão Preto, que vocês tenham muito saúde, equilíbrio e muito sucesso para vocês a cada um nessa caminhada. A nossa casa está à disposição. Gostaria de agradecer o Murilo e a Bel, que não está presente, por motivo da mãe ter falecido, então hoje ela não pode estar presente, mas a gente deixa um grande abraço a Bel. A você, Murilo, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo 38 anos de Revide, né? E você fazer esse evento, que é um evento que acrescenta muito para Ribeirão Preto, para que a gente possa ouvir um pouco mais de perto. A nossa casa está aberta a todos vocês, não importa quem for o candidato e quem... Né? Então, a gente reúne algumas sugestões de especialistas, né? A gente procurou ouvir em cada matéria pelo menos 3 especialistas, né? Para darem os seus depoimentos, e a gente resumiu essas sugestões aí, que estão apresentadas nesse slide, que a saúde ainda apresenta alguns gargalos, com demora e sobrecarga na demanda por atendimentos. É um serviço que tem um alto custo, que se contrapõe ao subfinanciamento do Estado e da União, e que também eles sugeriram ampliar o alcance do Programa da Saúde Familiar e adotar protocolos de mutirões habitacionais e parcerias público-privadas para a construção de novas moradias. Lembrando que todas essas sugestões que eu estou lendo, apresentando, elas são, né, feitas por especialistas que a gente ouviu, que foram pessoas da Associação de Engenharia, das universidades, né, especialistas aí que a gente conhece, né, ao longo do tempo, que são pessoas que lidam com essas temáticas. Aí tem também a questão da construção do novo centro administrativo, né, no Jardim Independência, que foi suspenso por uma decisão liminar. Temos aí uma questão polêmica. A Prefeitura argumenta que a nova sede vai melhorar a eficiência administrativa e facilitar o acesso da população aos serviços públicos. E para os críticos, faltou uma discussão com a população sobre o projeto, que esvaziaria o centro e dificultaria o acesso da população aos serviços públicos, né? Então, eis aí uma polêmica para o futuro prefeito resolver. Meio ambiente, né? Nem é preciso falar. A situação que nós estamos vivendo é uma situação caótica, né, na questão do clima e com efeitos severos, nunca antes vistos, né, e que todas as cidades do Brasil devem contribuir, fazer a sua parte no sentido de reduzir o déficit de áreas verdes, melhorar a arborização. Então, tem aí algumas sugestões que os nossos especialistas fizeram e que constam na edição que já está circulando. Transporte público, né? Ribeirão tem 75 mil ribeirão-pretanos que utilizam o serviço, uma frota de 363 ônibus que disputam espaço com mais de 580 mil veículos privados, né? O Ribeirão Mobilidade objetiva melhorar a acessibilidade, a oferta e o conforto do transporte público para atrair usuários do transporte privado, desafogando o trânsito urbano. Falta ainda, né, outros investimentos em outras modalidades, em outros modais, como VLT, veículo leve sobre trilho, criação de bolsões de estacionamento e aumento de fiscalização e na revisão da engenharia de tráfego. Essas foram as sugestões que os especialistas apresentaram. Abastecimento de água, né? Estava até conversando com o Afonso aí, que é outro problema importante que a cidade tem. Apesar do desperdício ter sido reduzido, ele ainda continua sendo um desperdício alto, né? E nós temos aí também um dado que a população de Ribeirão Preto tem um consumo per capita de 273 litros de água por dia, né? Quando a ONU preconiza 110 litros de consumo per capita por dia. Eu particularmente me indigno muito, que eu vejo que em Ribeirão tem muita gente que lava a calçada como se não houvesse amanhã, sabe? O pessoal dá uma poeira, lava a calçada, dá uma poeira no outro dia seguinte, então passa lá, o mesmo vizinho está lavando de novo a calçada, né? Então, acho que também é uma outra coisa que a gente precisaria tentar chegar nessa população, né?
e mostrar a importância. E tem também a questão da nova fonte de captação de água no Rio Pardo, que é um projeto que a Prefeitura também está encaminhando. Coleta seletiva, né? A gestão de resíduos sólidos em Ribeirão é considerada razoável, mas precisa melhorar com a ampliação de coletas recicláveis, investimento em compostagem do lixo e um plano de educação ambiental. Também, né, uma parte que envolve a população, essa profusão de pontos de descarte incorretos, né, indica falhas nesse processo. A cidade precisa avançar na solução desses problemas dos passivos ambientais. Segurança, né, a Prefeitura é responsável pela proteção do patrimônio público com a Guarda Civil, e para os especialistas deve ir além, criando fóruns de discussão envolvendo áreas de educação, saúde e segurança. Devem ser criados mecanismos de diagnósticos contínuos de violência na cidade para embasar a elaboração de planos de segurança e a conservação do patrimônio público. Então, basicamente, nós temos mais de 40 páginas nessa revista detalhando ponto a ponto todos esses assuntos aí que a gente passou. Então, agora nós vamos passar a apresentação da proposta dos candidatos. Eu só aproveito para fazer um esclarecimento que esse evento nosso não é um debate, né? Porque os debates são mais apropriados para as emissoras de rádio e televisão. O nosso objetivo aqui é abrir um espaço na campanha eleitoral para que os candidatos tenham a oportunidade de apresentar para os empresários anfitriões deste evento e um público formador de opinião que acompanha a trajetória da Revide, né? Então, é uma preocupação de apresentar um conteúdo relevante, né, que foi o nosso candidato. Então, fica aqui nosso pedido, até porque nós estamos também como convidados de uma casa, no sentido de realizar um evento de alto nível e que cada um aproveite o seu espaço para apresentar as suas propostas, né, e esclarecer o que pretende fazer, que eu acho que isso é que tem faltado muito, né, nos debates, até porque os espaços aí estão cada vez menores. Por esse motivo também, para que seja respeitada essa igualdade, essa isonomia, não será aberto a possibilidade das pessoas fazerem perguntas na plateia, porque isso implicaria em criar uma situação idêntica para todos os candidatos, né? Então a gente vai ter só a fala dos candidatos, mas obviamente os candidatos estão aqui, estão à disposição do público para conversar, para dar esclarecimentos, conversar informalmente com quem quiser fazer alguma colocação e também dar entrevistas para os nossos colegas da imprensa, tá? Então, cada candidato terá 10 minutos, né, para poder apresentar o seu resumo dessas questões principais, né, e aí depois a gente, quando tiver faltando um tempinho lá, a gente sinaliza para o candidato que ele tem um minutinho. A Silvia, nossa editora lá, ela vai fazer a marcação cerrada. Quando faltar um minuto, ela sinaliza o tempo. Nós vamos chamar os candidatos por ordem alfabética, que foi a mesma que a gente adotou na apresentação dos candidatos nas páginas da revista, né? Então, o primeiro candidato é o André Trindade, do União Brasil. Preparar tudo para não perder um segundo. Muito bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o Murilo, a Revide, por essa iniciativa necessária para a democracia. Queria cumprimentar a Sandra Brandami, nossa anfitriã, por esse espaço. A CEI é grande parceira da cidade, nunca se furtando também a trabalhar por esse exercício democrático, num período importante de Ribeirão. Queria cumprimentar todos e todas pelo meu maior incentivador, meu professor, prefeito Duarte Nogueira, né? Cumprimento também meu vice, Alessandro Irata, né? Já cumprimentei a Sandra em nome das demais mulheres, todas as mulheres, a Renata Correia, que foi minha colega secretária de assistência social, e muitos amigos aqui, para a gente poder falar um pouco do nosso plano. Quem é capaz de fazer, de todas as propostas elencadas, deixar Ribeirão no rumo certo, é a nossa candidatura. Porque nós já fizemos e nós temos o atestado de fazedores com respeito
ao dinheiro público. E aí a parte fiscal está elencada. E Ribeirão Preto tem que pagar mais. E isso quem está falando não é o André Trindade, é o Tesouro Nacional. E política pública se faz com orçamento, em todas as áreas. Sem orçamento, discurso político. Nós somos aqueles que pegamos uma terra arrasada, uma cidade destruída, uma cidade sem alento, uma cidade em todos os aspectos, estruturais, morais, éticos, financeiros, e hoje uma nova realidade. Ribeirão Preto tem dinheiro em caixa, vai deixar para o próximo prefeito, no caso eu, para administrar bons projetos, bons financiamentos internacionais, para continuar transformando e mudando a cara da nossa cidade e atendendo os anseios da população e as necessidades daqueles que mais precisam em todas as áreas. Por exemplo, na assistência social, nós teremos, depois de 4 anos, menos morador de rua. Nós faremos um projeto de assistência social, acolhimento e reinserção na sociedade completo, multidisciplinar, para ajudar aqueles que mais precisam. Nós vamos fazer mais 2 bons pratos móveis em regiões que tem muita gente necessitada, descentralizadas, na Zona Leste e na Zona Norte, ali próximo ao Tanquinho. Nós vamos fazer bom prato móvel para levar comida até para quem não pode ir no restaurante ou não se sente inserido de acordo com como está vestido ou em situação de rua. E nós vamos levar também alimento para as pessoas sem deixar ninguém para trás. Na saúde nós vamos fazer, e não vamos fazer promessa, e nem projeto mirabolante. Não vamos passar cheque sem fundo. Nogueira pegou a cidade com uma UPA, fez 2, está fazendo a 3ª na Zona Leste de Ribeirão Verde. Nós não vamos fazer mais 10, nós vamos fazer mais 2, porque a cidade cresce e nós precisamos desafogar esse serviço. Nós temos o Centro de Especialidades do NGA, na Rua Minas. Nós vamos fazer mais um na saúde, no Quintino 2, na unidade Sérgio Arouca. Então nós temos como ampliar as conquistas e não deixar Ribeirão perder o que já foi conquistado até aqui. Tirar Ribeirão do rumo é a possibilidade de perder essas oportunidades. Então nós sabemos o que vai fazer, porque nós já fizemos. Eu e o Irata fazemos parte, e o Irata me complementa em todos os sentidos, foi secretário junto comigo, foi secretário e líder na Câmara, e junto com a sociedade civil, junto com as entidades, nós vamos fazer o que a gente já vem fazendo. Nós já temos a receita, aliás, projeto, sabe quanto custa. Nós não vamos prometer, por exemplo, né, um HC com 80 milhões, cujo projeto executivo custa 12. E a obra custa 490 milhões e equipada custa 1 bilhão. E não começa esse ano, aliás, é pena que ele não está aqui. Eu queria até desafiar se ganhasse, porque quem vai ganhar sou eu. A eleição é dia 6, depois do segundo turno dia 27. E aí a posse é dia 1º de janeiro. Se a obra não começar esse ano, se o Ricardo não tomasse posse. Né? Porque agora é o tempo das promessas. É o tempo das coisas que não vão acontecer, é o tempo das fábulas. Né? E nós temos projeto para Ribeirão, nós vamos construir um centro olímpico de 50 milhões de reais no Parque das Oliveiras, e já tem projeto básico, já tem projeto arquitetônico e tem dinheiro da linha de financiamento do CAF. Então nós sabemos realmente o que é governar Ribeirão Preto. Eu fiquei 8 anos na vida pública, ou sendo líder de governo na Câmara, articulando todos os projetos, aliás, com a ajuda de muitos vereadores, Maurício, Alessandro Maraca e outros vereadores que ajudaram Ribeirão Preto com muita responsabilidade na Câmara, e a Câmara também foi um exemplo para a nossa sociedade, vide as economias que fez, e fui secretário desse time de fazedores. Então, a nossa candidatura representa quem pode fazer mais. Os mesmos que fizeram Ribeirão Preto ter uma frota de 306 ônibus novos, com ar-condicionado, carregador de celular, Wi-Fi, suspensão pneumática, inclusive com motor Euro 6 para poluir menos. Nós vamos fazer, Nogueira, mais 15 ecopontos. Nós já sabemos a receita, sabemos onde precisa, sabemos qual que é o orçamento. Então, nós representamos as propostas daqueles que vão continuar um trabalho daquilo que está dando certo e daquilo que ainda precisa. E precisa, porque se não precisasse, não precisava ter prefeito, não precisava ter eleição, não precisava ter pleito. Aliás, até parece que não vai ter eleição mesmo, porque a Revide presta um grande trabalho, juntamente com a CI, de abrir esse espaço para que possamos falar. Porque cadê os debates? Cadê as pesquisas? Até pesquisa registrada tem sido retirada do site do TSE, e isso nos preocupa.
Não é porque eu tenho que ganhar a eleição. É porque a população precisa ter todas as informações. O Mário Covas dizia que a população nunca erra, ela sempre acerta, desde que ela tenha todas as informações, desde que ela receba o histórico de cada um, aquilo que já fez, aquilo que representa. Agora, como a população vai acertar se a cidade não traz informações a nível de debate, ali no tete-a-tete, de você poder enfrentar com ideias o seu adversário, de você trazer as pesquisas para saber o que a opinião pública está pensando. Ribeirão Preto vai na contramão da capital. Na capital tem debate todo dia, tem pesquisa todo dia. E aqui empurraram tudo para o fim para tentar chegar lá na frente com a eleição decidida. Mas não está decidida. Não está porque a população vai fazer uma reflexão da cidade que se tinha e da cidade que temos hoje. São muitas as conquistas, na saúde, na educação. Ah, mas tem fila na UPA. Tem, nós vamos fazer mais 2. Imagina se não tivesse essas 2 UPAs. Nós vamos aumentar a saúde, vamos aumentar as equipes do SAD, atendimento da saúde da família, no preventivo. Ribeirão Preto tem esse ânimo, Ribeirão Preto tem esse fôlego, porque muito foi feito e o zelo com o dinheiro público é o que possibilita a gente pensar em novas conquistas. Por exemplo, como o AME, que a prefeitura fez com recurso próprio 50 milhões de reais e hoje o Estado está implantando lá as 28 especialidades médicas e não médicas. Então nós somos aqueles que fizeram. Nós temos atestado de fazedores. Nós não temos atestado de fazer promessa e nem de fazer promessa mirabolante com recurso insuficiente. Aliás, até se você procurar esses recursos que dizem na televisão, né, tem bastante tempo na televisão para falar de promessa, você não acha nas plataformas aí do governo do Estado aonde que está lá dinheiro para HC, para Ribeirão Preto, destinado e carimbado. O que existe é promessa. Né? E de promessa a população se cansou em Ribeirão Preto. Nós precisamos de ação, de fazer o que é possível com o orçamento que tem. E é um orçamento recorde. E, no momento de hoje, com o que foi herdado, dívida bilionária, com todas as obras que precisavam ser feitas e foram feitas em Ribeirão Preto para o bem e desenvolvimento da cidade, geração de emprego e modernização da nossa cidade. E com o orçamento prospectado, sem dívidas e sem obras paradas, que é outra falácia, Ribeirão não tem dívida, tem compromissos que nós vamos pagar ao longo do tempo com a nossa capacidade de pagamento, que é a mais. Vide os ajustes que foram feitos no campo da despesa. Com tudo isso, nós vamos investir mais diretamente na vida das pessoas, daquele que mora dentro dessas 70 mil pessoas que moram em submoradia, dentro dessas pessoas desalentadas que estão nas nossas ruas, dentro daqueles que precisam do atendimento de saúde e terão atendimento de saúde em Ribeirão Preto. Nesse sentido, nós vamos deixar Ribeirão no caminho certo. Eu sou André Trindade, tenho 45 anos, sou casado, sou cristão, sou de direita, sou comerciante, tenho muito orgulho da minha história, muito orgulho da minha trajetória e orgulho daqueles que andam comigo. Eu represento o legado de 4 gestões da família Gasparini, de 4 gestões da família Nogueira, entre o doutor Duarte e o nosso atual prefeito, e da família Jabali. São 34 anos de gestão em Ribeirão Preto, sem nenhum arranhão. Sozinho não seria capaz de nada, mas teria ao meu lado o Irata e o melhor time de secretários, a melhor equipe para não tirar Ribeirão do rumo certo. E vou dizer, na regularização fundiária, hoje eu vou assumir, está aqui o Igor da Malbisa, o compromisso de levar o projeto que o doutor Maurílio entregou nas minhas mãos, do Gerando Falcões, esse e muitos outros que vão dar moradia e melhorar as condições de regularização para o nosso povo. Queria agradecer a todos e dizer que estão muito animados para ir para o segundo turno, para debater mais a cidade e ganhar a eleição. Muito obrigado. O próximo agora, então, é o candidato do PT, o Jorge Roque. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. Quero parabenizar a Revide por essa iniciativa,
muito importante para ter democracia em Ribeirão Preto. Parabenizar também a nossa anfitriã, a Sandra Brandani, a ACI, que abriu esse espaço para a gente estar dialogando aqui com todos vocês. Eles estão querendo que Ribeirão, que a eleição seja decidida no WO. E nós estamos vivendo um período de muita dificuldade no país, no mundo e na nossa cidade também. Nós precisamos de debate para esclarecer para a população qual que é o melhor projeto. E, infelizmente, já era para ter tido debate. No final da pré-campanha, ter o tradicional debate da TV Bandeirantes, que não ocorreu. Pesquisas não estão sendo divulgadas, então a gente estranha muito esse movimento. Candidaturas sendo retiradas à força. A gente tem divergência com os nossos adversários, divergências ideológicas, políticas, mas nós respeitamos todos. Então esse movimento nos preocupa, e muito, porque querem silenciar a democracia de Ribeirão Preto e nós não vamos permitir. Nós viemos aqui para debater e para apresentar e que a população decida qual que é o melhor projeto para a cidade. Estamos precisando de mais debate, não de menos. Então, reafirmo o meu cumprimento à Revide pelo fato de ter aberto esse espaço. Quero falar um pouco da saúde, começar a falar por esse tema, que é um tema que está crítico na nossa cidade. Hoje, qual que é o quadro que nós temos aqui em Ribeirão? 50% do atendimento na saúde se dá no setor de emergência e 20% na atenção primária. Nós temos com um grupo de especialistas, professores da Universidade de São Paulo, da medicina, e acompanhando estudos, a curva tinha que ser o contrário, 20% na emergência e 50% na atenção primária. Devia ser assim, esse é o padrão. Hoje o que sobrecarrega as UPAs é fundamentalmente hipertensão e diabetes, que são moléstias que dizem respeito à atenção primária e não ao atendimento de emergência. Então, para a gente mudar o quadro, nós temos que atacar primeiro esse problema. Todo mundo quer fazer obra, porque isso aparece, né? E precisa mesmo ter mais UPA em Ribeirão. Isso precisa. Agora, o fundamental é nós mudarmos essa estrutura de atendimento. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos triplicar, e eu vou dizer como, as equipes de saúde da família. Porque isso já funcionou muito em Ribeirão. Hoje, aproximadamente 23% da cidade são cobertos por essas equipes e nós vamos triplicar. Porque esse tipo de moléstia, como eu disse, de doença, diabetes, hipertensão, vai ser atendido lá, no âmbito desse programa, da atenção primária, e não vai chegar às UPAs. Com isso, nós já vamos desafogar muito as UPAs e as UBSs, porque temos tratamento preventivo, né, e global, porque é nesse sentido que nós vamos fazer, como nós já fizemos na cidade, você resolve uma série de problemas. Essa questão do novo Hospital das Clínicas, é óbvio que ninguém é contra isso. Agora, eu estive no Hospital das Clínicas essa semana. Não existe projeto real para instalar o novo Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Isso não está na rubrica do Estado. Para se criar um novo hospital aqui precisa de 1 bilhão, não é 30 milhões. 30 milhões foi o que, aliás, mais que isso, foi o que o governo Lula já mandou para Ribeirão, para o Hospital das Clínicas, nesse último ano. E também os nossos parlamentares, os parlamentares do nosso campo político. Então isso é para custeio. Você não abre um hospital com 30 milhões e nem com 80 milhões. Se quer a obra, você consegue fazer. Então isso não é verdade. Esse projeto é só uma promessa, uma propaganda para a eleição. E que esconde o verdadeiro problema, que é ampliar a atenção primária, contratar mais médicos. Nós vamos abrir concurso público para médicos vinculados à prefeitura. Isso tem condições no orçamento. E para ampliar rapidamente esse programa de saúde da família, nós vamos pegar o exemplo de outras cidades, que é convênio com as universidades, com residentes, que isso já consegue ampliar e muito através desse convênio. Então nós temos já como começar, no primeiro mês da nossa vitória, eu estou convicto que nós vamos para o segundo turno e vamos vencer as eleições, nós já vamos triplicar essas equipes de saúde da família. Outro problema que nós temos também em Ribeirão é a questão da educação. Nós não vamos fazer aqui demagogia sobre isso, porque a gente sabe das dificuldades que a cidade tem. Agora, nós temos alguns pontos que a gente acredita que vai melhorar.
Um deles, nós estamos vendo muita rotatividade de professores. Como que a gente vai fazer para combater esse problema? Abrir concurso público. Porque a carreira está muito precarizada, não dos efetivos, viu? Mas, falando de forma global, está muito precarizada. E aí o professor, a hora que ele tem uma oportunidade melhor, ele vai migrar, é natural. Então nós temos que garantir que o professor fique na rede. E temos que garantir também, e eu sei que é um problema que veio do TJ, que teve uma decisão judicial, mas a gente acredita que tem como reverter com diálogo, com articulação, que é a questão da escolha dos gestores. Hoje está sendo por concurso e numa carreira muito precarizada. Você não escolhe liderança por concurso, você escolhe por eleição. E nem indicação política, que nós estamos falando. Estamos falando de eleição da comunidade. Pais, alunos, quando for o caso, né? E o entorno da escola para escolher os dirigentes. Isso tem precedentes também, tem em outras cidades que ocorrem e dá muito certo. E quando você tem um bom gestor, um bom dirigente, melhora os padrões da educação. E o terceiro ponto que eu quero ressaltar aqui da nossa educação é manter a escola aberta aos finais de semana e nas férias. Quando nós governamos a cidade, nós já fizemos isso. Com isso a gente serve refeição escolar. E por que isso é importante? Uma parte das nossas crianças e jovens só tem uma refeição decente no dia, que é na escola. Então, no final de semana, eles ficam desguarnecidos. A gente anda muito pelas comunidades e pelas periferias de Ribeirão e vê essa realidade. Nós vamos manter abertas as escolas com refeição e com aulas de prática esportiva e artísticas, que aí você tem uma formação mais global e também você, principalmente, esse é o aspecto principal, eu creio, você envolve as pessoas, o entorno com a escola. E aí a pessoa começa a cuidar da escola e começa a valorizar o ensino global. Então, essas são propostas objetivas e factíveis que nós temos para a educação. Eu quero tocar num ponto, que é uma proposta que nós estamos apresentando para Ribeirão, que a gente está muito preocupado, que é a questão do desenvolvimento. Hoje o mundo está vivendo uma época de transição energética, né? E a nossa cidade, a nossa região, ela teve o último ciclo de desenvolvimento aberto com pró-álcool, lá nos anos 70. Esse foi o último ciclo que abriu, de desenvolvimento que abriu na nossa cidade. E agora, com essa transição, nós vamos ter problemas se a gente não acompanhar aí o passo da história. O que nós estamos propondo? Isso já com articulações amplas com o setor, com as entidades de classe, tanto patronais quanto de trabalhadores, nós vamos ter o polo do hidrogênio verde em Ribeirão Preto. Inclusive, tivemos muitas reuniões com o governo federal antes das eleições. Isso é um projeto que vem já de um ano e meio, que a gente vem trabalhando nele. Antes das eleições, nós temos linha de crédito do governo federal para isso. Tem linhas de créditos internacionais também. Já em Fortaleza, eles conseguiram abrir um com fundos internacionais e nacionais, né, com essa linha do governo federal, e nós vamos criar em Ribeirão Preto o polo do hidrogênio verde. Isso vai abrir um novo ciclo de desenvolvimento por décadas. Você traz uma cadeia tecnológica e traz riqueza, geração de riqueza e de renda para a cidade. E, portanto, meios para o poder público atuar de forma mais efetiva na distribuição da renda por meio de política pública. Então, esse é outro eixo do nosso programa. E o hidrogênio verde é uma energia limpa, sustentável, que cria emprego no Brasil. Porque se nós ficarmos, como a tendência está colocada, com carros só elétricos, isso é bom para a China, mas não é bom para o Brasil. Nós temos que criar emprego aqui e criar para a nossa região uma alternativa de desenvolvimento de longo prazo. Então, é um projeto consistente, diversas entidades estão envolvidas, eu vou citar aqui o 6IBR, que é a entidade aqui do setor, e já tivemos reuniões em nível governamental para tratar desse assunto, diversas reuniões, inclusive em nível ministerial. Por fim, eu quero pedir a todos e todas que pensem bem, votem com consciência. Quando nós governamos Ribeirão, fizemos diversas iniciativas. Por exemplo, nós que criamos a Guarda Municipal. A AgriShow foi criada ao longo do nosso governo, que foi uma questão de desenvolvimento de longo prazo, né, para Ribeirão. Foi uma articulação que partiu daí com o setor também, do agronegócio, e diversas outras iniciativas. Eu sou advogado aqui em Ribeirão.
atuo em sindicatos, atuo no movimento popular, sou presidente do Partido dos Trabalhadores aqui, temos uma história que começa no movimento estudantil universitário. Eu peço que todos vocês pesquisem, votem com consciência, porque nós temos o melhor projeto de desenvolvimento para a cidade. E agora a cidade, como eu disse, está vivendo um dilema. Nós precisamos dar um passo à frente. Agradeço a atenção de todas e todas. Muito obrigado e até a vitória. Então, agora, a vez do candidato do Novo, do Marco Aurélio Martins, falar para a gente fazer a apresentação das suas propostas. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês novamente. Quero cumprimentar a Sandra Brandani, presidente da Associação Comercial e Industrial, o qual sou membro nato, com muito orgulho, representando uma classe de quem produz, gera emprego e renda, contribui com a arrecadação de impostos, é quem traz recursos para o poder público desenvolver tudo que precisa ser desenvolvido, né? Eu agradeço também, Murilo, por essa iniciativa e parabenizar também a revista Revide pela contribuição que tem dado no desenvolvimento e na participação dos processos democráticos. É uma revista que tem se apresentado muito bem e abrindo espaço para que todos dialoguem. Muito boa iniciativa. Cumprimentar a todos aqui em nome da minha rainha que está aqui, a Flávia, meu amor, que está sempre me acompanhando. Sem ela, certamente que eu não estaria aqui nesse processo de construção desse grande desafio, né? A gente tem percebido que Ribeirão Preto tem vivido aí décadas de grandes problemas. O que não é surpresa para uma cidade como a dimensão de Ribeirão Preto. Nós temos aí aproximadamente 700 mil habitantes e é uma cidade que está em constante transformação. Para isso, a gente percebe que é necessário ter um poder de criatividade, né? E como empreendedor, como membro da CI, e nós participamos de vários processos de discussão aqui na CI, a CI se posicionou sempre como uma entidade apartidária, mas muito política, trazendo as discussões das causas do empreendedorismo, do desenvolvimento econômico e também da sociedade para a gente levar até a gestão pública. E esse processo de criatividade, que é tão necessário hoje, para que a gente consiga, de fato, fazer uma virada na gestão pública em Ribeirão Preto. E é isso que nós defendemos. Se nós pegarmos, por exemplo, aí, os últimos anos, né, como foi conduzido, os resultados que nós tivemos na gestão pública em Ribeirão Preto, e esse foi o motivo pelo qual estou aqui colocando meu nome à disposição, nós tivemos episódios aí desastrosos para a cidade e que refletiram em toda a sociedade de Ribeirão Preto. A gente não precisa ir muito longe, né? A política, como ela foi construída dentro da sua estrutura, trazendo toda aquela estrutura pesada em época eleitoral, para participar dos processos de disputa e vencer as eleições, a conquista de poder com estruturas que, quando se instauram na gestão pública, deixam essa gestão muito pesada. Aconteceu em 2016. Nós tivemos problemas sérios. PSD com MDB, inclusive. Estou falando de siglas, mas a gente está falando de processos, tá? Até para separar um pouco. A estrutura política de tomada de poder que aconteceu por lá, que foi uma disputa, trouxe para a cidade uma terra arrasada. E nós tivemos, e ainda sofremos as consequências disso. A gente está em processo de recuperação. Depois nós tivemos a atual gestão, está do lado agora do Nogueira, inclusive, uma pena que não está aí, mas abriu espaço, tá, para as discussões. Ao longo desse tempo, tenho conversado com várias pessoas da gestão pública que estão aí nos processos de articulação e caminhada desse grande desafio, e a gente tem sérios problemas e que precisam ser resolvidos. E a grande habilidade que o gestor precisa é resolver problemas.
fazer gestão. E quando a gente percebe o preparo para que isso aconteça, tem que trazer a somatória da base dos recursos técnicos que estão ocupando a gestão pública, mais o desprendimento e a independência para fazer o que precisa ser feito. E como consegue a independência? Não dá para fazer da forma que sempre foi feita, através de loteamento político. A estrutura, qualquer um que segue essa velha política, que se apresentar e ocupar o espaço carregando esse peso, não vai trazer eficácia e eficiência, que é o que nós fazemos dentro das nossas empresas. Por isso que o segundo setor, o setor privado, é muito mais eficiente do que a gestão pública. Porque ela não traz esse peso das práticas ruins da política como ela é hoje. E o nosso projeto, ele apresenta exatamente isso. Olha só como que nós estamos fazendo a composição. O nosso projeto é o único independente, sem coligação. O nosso compromisso é para com o povo de Ribeirão Preto, é para com a sociedade, com as entidades representativas de classe, as pessoas que estão na ponta e que conhecem a dor que estão sentindo. E foi através desse tipo de mapeamento e leitura que nós estamos apresentando e apresentamos todo o nosso plano de governo. Tudo que foi dito a respeito, e um levantamento muito importante, colocando o dedo na ferida, parabéns, e nós demos as respostas estão aí na revista, mas tem muito mais, porque o nosso plano de governo ele tem lá o sintético apresentado, mas o detalhado, ele está aberto continuamente para que todos que realmente amem a cidade e queiram participar do processo de construção, deem a sua sugestão. E é assim que deve ser. Se a gestão pública, ela está, ou deveria, posicionada para servir a população, nada mais justo de que trazer as pessoas para o processo participativo de tomada de decisão da gestão pública. E é esse processo inovador que nós, através do Partido Novo, temos feito. E digo mais, e dá muito resultado. É simples, é só ver onde a gente já conseguiu implementar esse tipo de leitura. Pegando o governo de Minas Gerais, através do nosso governador Romeu Zema, eu insisto e digo também, a Prefeitura de Joinville, que também, até é bom colocar, tá? Uma pessoa que nunca foi política, colocou seu nome à disposição do Partido Novo, disputou a eleição, estava lá com um percentual baixo, a 1,8% a 60 dias da eleição, passou para o segundo turno, venceu as eleições contra o principal adversário, que estava com mais de 40%, e transformou a cidade na melhor gestão pública municipal do Brasil. E é isso que nós vamos fazer em Ribeirão Preto, através do processo de participação do Partido Novo. Quero agradecer a cada um de vocês e deixar à disposição as minhas redes sociais, Marco Aurélio Empreendedor no Instagram, e o compromisso. O compromisso com cada um de vocês, olhando no olho e construindo o melhor plano do projeto de transformação política propositiva que essa cidade já teve. Muito obrigado a todos e vamos à vitória. Obrigado. Eu agradeço a todos a presença, fiquei pessoalmente muito satisfeito com a apresentação dos candidatos, foi uma apresentação de alto nível, como a gente precisa. Espero que mais eventos como esse surjam. Não, a gente mandou o convite, então, mas eu sei, mas os candidatos todos foram convidados e a gente fez um convite para prefeito, tá? Desculpe, mas ele tem um convite.
E agradeço a todos, espero que os candidatos não saiam sem dar uma entrevista também para o nosso pessoal, que a gente vai publicar nas redes sociais, tá? O conteúdo e também na próxima edição da Revide também faremos a cobertura desse evento, no sentido de dar a nossa contribuição para ajudar as pessoas a esclarecer as propostas dos candidatos e que a gente tenha uma boa eleição e todo mundo possa fazer uma boa escolha. Obrigado a todos e um bom dia, obrigado por ter vindo.